E falando nos dons, eu quero repartir com você 1 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 9. Olha o que a palavra de Deus diz, amados irmãos. Eu vou ler a nova versão transformadora. E o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o Espírito Santo vai usar a boca de Paulo para ensinar a igreja de Corinto a respeito dos dons do Espírito Santo. E hoje eu quero falar, porque o dom é o Espírito é dado a nós como dom, não é? Arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom. Então o dom, aquele que crê em Jesus, é o presente de Deus, é colocar o Espírito de Deus dentro dele. Então quando a gente fala de dons do Espírito Santo, o dom é o presente, é o Espírito, é a dádiva, é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele tem manifestações. Você está entendendo? As pessoas às vezes confundem os dons com o dom. O dom é o Espírito que é dado a nós. Às vezes alguma pessoa pergunta assim, qual o dom que você tem? Dom de cura? Tem o dom de revelação? Tem o dom da palavra de conhecimento? Não, querido, nós temos um dom que é o Espírito Santo dado a nós. Amém? Só que este dom, essa pessoa, o Espírito que habita em mim, habita em você, esse dom, ele se manifesta de várias maneiras. Para alguns, conforme a necessidade, ele vai se manifestar com cura. Outros ele vai se manifestar com uma revelação. Outros, que nem agora há pouco aqui, que eu acabei de orar com você, ele se manifestou com uma palavra de conhecimento. Eu não sei quem é, mas ele trouxe um conhecimento de algo que eu não sei. Entende? E hoje eu quero falar com você com uma manifestação do Espírito como dom. Olha que interessante que Paulo escreve, no texto, está aí na tela para você. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ou seja, sempre quando o Espírito vai se mover, através de um dom, ele está sempre buscando abençoar pessoas. O dom, a manifestação do Espírito com os seus dons, não é para promover ninguém, mas é sempre para o benefício de todas as pessoas. Olha que lindo. A uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Tem outra tradução na revista atualizada que diz sabedoria. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, que é a palavra de conhecimento, que agora há pouco Deus me mostrou os rins, mostrou o estômago. A o mesmo Espírito Santo dá grande fé. E a outro, o outro único Espírito concede o dom de cura. Segura um pouquinho para mim a mídia nesse versículo, que eu quero mostrar para você aqui algo muito importante. Para uma pessoa, ele não escolhe, para esse ele dá aquilo, para esse ele dá aquilo, não. O dom é dado para todo, o Espírito é dado para todo aquele que crê. A manifestação, ele vai sempre visar o benefício de todos. E hoje, eu quero falar para você a respeito desse dom que ele cita no verso 9. Para alguns, o mesmo Espírito Santo, ele dá uma grande fé. Grande fé. Existe uma outra tradução que dá assim, ele dá uma medida sobrenatural de fé. Para outros, ele dá uma manifestação de fé. Então veja, querido, existe uma fé comum, que você chega para a pessoa e diz assim, ei, você crê que Deus vai? Não, eu creio. Eu creio que Deus vai fazer tal coisa. Eu creio, se Deus quiser, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Isso aí a Bíblia chama de fé comum. Uma fé comum, não é? Agora, querido, nós temos que entender que quando nós entramos no campo do Espírito Santo, a gente está entrando no dom da fé. Ou seja, a gente não é capaz de ter fé por nós mesmos. Nós precisamos nos mover no dom. Então, você pode perguntar assim, apóstolo Ricardo, me explica isso na prática, está um pouco confuso. Então deixa eu te ajudar. Quando você desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo que habita em você, então você tem vida de oração,
né? Que nem domingo a gente viu a importância de se renovar no Senhor, de voar nas asas do Espírito. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele começa a se manifestar através de você. Entendeu? Então ele pode ali ter uma pessoa enferma, mas como você está muito alinhado com o Espírito Santo, você vai discernir ali e ele vai operar através de você para tocar alguém para ser curado. Você entende? Você vai ser usado para um milagre. E você também vai ser usado para ter uma grande fé. Por que ele cita isso, gente? Ele cita isso porque a fé em Jesus Cristo não é algo comum da nossa cabeça. Tem que vir de dentro do nosso espírito. Você entende? Tem que vir de dentro do teu coração. E quem pode produzir isto é o Espírito. Às vezes, eu não estou pensando em ninguém, mas eu já passei por isto. Você vai conversar com uma pessoa a respeito de alguma situação, ou às vezes na minha própria vida, você olha aquilo e fala assim, não tem como. Não há como, isso aí já era. Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque aí alguém tenta te encorajar na fé, dizendo, não rapaz, você tem que acreditar, você tem que crer. A pessoa fala, eu estou até crendo, mas a gente não vê as coisas. Por quê, querido? Porque quando a gente quer se mover no campo da fé, nós precisamos do Espírito Santo, movendo esse dom dentro de nós. E é impressionante, uma vez eu vi um escritor dizendo o seguinte, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais fé o seu coração se enche. Por quê? Porque a fé não é uma simpatia, a fé não é um benzimento, a fé não é algo que eu acho, a fé é um dom, é uma manifestação do Espírito Santo. Então, você está ali, em experiência com o Espírito Santo. Por exemplo, eu estava vivendo um caso lá em Minas Gerais, eu estava tendo uma situação numa conferência, de uma moça que ela não podia, eu já contei esse testemunho aqui, talvez você já até tenha ouvido, que ela não podia ter filhos. E eu tinha feito 2 dias de jejum, estava com muita oração com o Espírito Santo. De repente, o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento. Olha, aquela moça não pode ter filho. Então veja, manifestou um dom. Palavra de conhecimento. Só que aí, o que eu faço agora? Oro por cura? Antes de cura, meu irmão, me veio uma fé. Me veio uma fé aqui dentro. Que a hora que eu fui orar por ela, que eu pus a mão sobre ela, para orar por ela, peguei o marido dela, o marido dela pôs a mão no ventre dela, etc. E eu tinha convicção que aquela moça tinha sido curada. E foi mesmo. Foi mesmo que eu voltei na conferência do ano passado, do ano seguinte, ela veio me apresentar, ele e o marido vieram apresentar o bebê que eles tiveram. E depois eles vieram aqui na nossa igreja sede para apresentar o bebê, vieram lá de Minas aqui. Tamanho foi um milagre. Então veja, no momento que manifestou um dom na palavra de conhecimento, me veio uma fé sobrenatural. Eu tive uma experiência agora, eu estou te contando algumas histórias que são verídicas, para que você possa entender o que eu estou dizendo. Agora eu tive ano passado lá no norte do país, e de repente eu estava ali no meio de uma pregação, de uma ministração, e o Espírito Santo me disse assim, olha, tem um homem aqui que precisa ser curado na cabeça dele. Uma palavra de conhecimento, o dom se moveu. Mas teve vezes que eu já orei e não veio palavra de conhecimento. Não veio. E aí então, eu falei, gente, olha, o Espírito Santo está me trazendo aqui uma manifestação de uma palavra de conhecimento, de que tem alguém com um problema na cabeça. Mas eu quero ser bem honesto com você. Eu pensei que fosse uma dor de cabeça, uma enxaqueca, alguma coisa nesse sentido. De repente, meu irmão, o rapaz vem à frente. Na verdade não era tão rapaz não. Um jovem senhor na casa dos 40, 45 anos, e ele veio, e eu olhei para ele, ele já estava muito quebrantado, chorando muito, o pastor dele estava aqui do meu lado, a minha esposa estava aqui perto, outros ministros também, e estava um lugar muito quente, lá no norte, lá no Acre, né, um lugar muito quente, e a gente estava muito suado já, e aí eu perguntei para ele, rapaz, o que você tem? Eu achei que podia ser uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ele falou, não, pastor, antes de eu me converter, há uns 20 anos atrás, eu fui muito complicado, eu fui bandido, cometi muito assalto, já paguei pena, e eu uma vez fugindo da polícia, eu tomei um tiro,
E essa bala está alojada aqui no meu crânio até hoje, porque os médicos não querem mexer nisso, porque se mexer, eu posso perder a vista, posso ficar com problema cerebral, e tem aqui até hoje, eu posso mostrar o raio-x para o senhor. Eu falei, não precisa mostrar nada não, meu irmão, eu confio em você. E a igreja toda sabia da situação dele. Aí eu por uns 5, 10 segundos eu baixei minha cabeça, falei, Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, rapaz, ele falou assim, rei, o dom da fé sou eu que manifesto. Você creia e põe a mão na cabeça dele. Põe a mão. Mas, presbítero Deusval, eu vou te falar com muito carinho. O homem Ricardo natural não conseguia crer. Uma bala, um projétil na cabeça dele. Aquilo é aço, aquilo é chumbo, aquilo tem pólvora dentro. O rapaz tem raio-x. E por mais que eu creia, naquele momento, o dom da fé se manifestou. Foi impressionante. Eu acho que mais do que a unção da cura, eu precisava do dom da fé, para pôr a mão na cabeça daquele homem. E eu fiquei uns 10 segundos orando em línguas, eu e o Espírito Santo. Por isso que é fundamental, querido, ter experiência com o Espírito Santo, ficar com o Espírito Santo. Tudo que você for fazer, estar com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o presente, Ele é o dom, mas Ele vai se manifestar através de nós, por causa dEle, não é por causa de homem nenhum, não. E aí de repente, aquela grande fé cresceu aqui dentro do meu coração, cresceu aqui dentro. Aí eu falei, o Espírito Santo, o que eu faço? Ele falou, põe a mão na cabeça dele. Ele estava assim numa plataforma, pequenininha, eu dei uma baixada assim, coloquei a mão na cabeça dele, falei, em nome de Jesus, qualquer coisa que tiver na sua cabeça, desapareça agora, no nome de Jesus. Meu irmão, eu vou ser honesto, foi uma oração de 15 segundos, 15 segundos. E aí o Espírito Santo falou assim, diga para ele, que o próximo exame ele vai trazer aqui na igreja para o pastor dele. Isso foi em outubro, agora final do ano, próximo do Natal, eu recebo um WhatsApp, agora, tem 5 meses, recebo um WhatsApp do pastor dele, mandando a cópia de todos os raios-x do crânio, toda a tomografia da cabeça, e os médicos até hoje não sabem o que aconteceu. A bala desapareceu. Desapareceu. Você fala, puxa pastor, foi um milagre. Foi. Foi uma cura. Foi. Mas o que sustentou esse milagre e cura? O dom da fé. Sabe, amados, eu estou te desafiando, me desculpa a expressão, eu estou provocando você, porque às vezes a gente vai diante de Deus, Criador dos céus e da terra, achando que Ele não pode fazer as coisas. Achando que Ele não tem poder para remover uma pedra, uma bala, abrir um túmulo como Ele fez com Lázaro, dar vista para o cego Bartimeu, Ele não pode fazer um leproso ser seco, Ele não pode fazer um Naamã ser seco da sua lepra, Ele não pode ressuscitar Jesus de um túmulo. Nosso Deus pode todas as coisas. Só que, querido, deixa eu te falar uma coisa, não pensa que eu sou uma pessoa cheia de fé, não. Tem hora que me dá medo, tem hora que eu tenho minhas inseguranças, mas eu quero que você entenda que o meu papel é ter intimidade com o Espírito Santo, e Ele vai fazer crescer o dom na minha vida. E é importante, sabe o que acontece? É muito interessante, deixa eu repartir isso com você. E quanto mais você vê a fé crescendo em você, mais você se move. Quanto mais você se move, mais o Espírito Santo se revela. Quanto mais você se move nele, mais fé você cresce. É assim que funciona, querido. Então, quando você for orar por alguém, você pode estar me assistindo, e de repente você é um obreiro, você é um pai, você é uma mãe, você está precisando orar por um filho, por uma filha, por um trabalho, por finanças. Vai no Espírito Santo. Mesmo que a situação esteja muito ruim, e você talvez, que nem aquele pai de Marcos 9, que ele tinha um filho lunático, ele chegou para Jesus e falou, Jesus, ajuda-me, me ajuda na minha falta de fé, o meu filho, desde pequeno, ele é lunático, ele rilha dente, ele espuma, ele tem convulsão. E Jesus foi muito honesto, ajuda-me na minha falta de fé. Então, sabe, gente, se a gente for querer orar, se a gente for querer se mover, se a gente for querer fazer a obra de Deus na nossa cabeça, a gente não vai ter sucesso em nada, não vai acontecer nada. Mas eu quero profetizar e declarar na minha vida e na sua, uma grande fé.
Mas essa grande fé vem da onde, querido? Por tempo de igreja? Essa grande fé vem por onde? Por muita teologia? Não, essa grande fé vem pelo dom que já habita dentro daquele que já entregou a sua vida para Jesus, que é o Espírito Santo, o dom da fé, o dom da fé. Você me entende? Olha que interessante um texto de Jesus que está em Mateus, que está em Marcos, capítulo 11, versos 22 a 24. Olha Jesus ensinando sobre como se mover nessa fé sobrenatural. Olha, presta atenção, a Bíblia ensina, Jesus ensinando, ó. Sabe por quê? Porque Jesus tem prazer que a gente se mova em fé. Por quê? Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente querendo agradar a Deus cantando, é importante. Tem gente querendo agradar a Deus servindo em algo na igreja, muito importante. Mas, querido, tudo isso, se não for feito debaixo de uma fé sobrenatural, não faz sentido, a gente não consegue agradar a Deus. E por que que Deus é agradado quando a gente entra no ambiente da fé? Porque fé, querido, o que que é fé? Deixa eu resumir. A fé é uma convicção de coisas que você não está vendo. É uma certeza de coisas que a gente espera. Agora eu vou trazer para uma linguagem mais simples, minha e sua ainda do dia a dia. A fé é aquilo que a gente vê acontecer e a gente tem certeza que aquilo não foi a gente. Isso é fé. Pedro podia andar em cima da água? Não. Mas na hora que ele obedeceu a palavra em fé, ele andou em cima da água com Jesus. Era possível 5 pães e 2 peixes multiplicar 15.000 pessoas? Não. Mas na hora que entregou, Jesus orou em fé, multiplicou. A fé, querido, é crer num Deus que opera além da nossa naturalidade. A fé é crer naquilo que só o Deus sobrenatural pode fazer. Você me entende? Resume mais, eu vou resumir. Pastor, resume mais para mim, vou resumir. Fé é quando você tem uma convicção aqui dentro que o Espírito Santo te dá, que você tem certeza que você não pode fazer aquilo, mas Deus pode. Isso é fé. E isso agrada, porque você vai demonstrar dependência dEle. Ele vai falar, eu não posso, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Olha o texto que bacana. Em Marcos 11, 22 a 24. Então, Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Tenham fé em quem, gente? Em Deus. Olha que lindo. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, vocês poderão, levante-se monte e atire-se no mar. Olha que legal. E isso acontecerá. Agora ele explica. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Segura um pouquinho para mim esse aí, mídia. E, olha, ele diz o seguinte, você pode, ele está dizendo assim, tenha fé em Deus, olha, uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Ele está dizendo o seguinte, você pode dizer para o monte, o que é o monte aí, gente? É a enfermidade, a dificuldade, tudo aquilo que é difícil para transpor, ou talvez até impossível de transpor, ou algo que está surgindo na tua frente, que está te impedindo de avançar. Ele está dizendo, tenha fé em Deus, porque o dom da fé, que é uma manifestação do Espírito, ele já habita dentro daquele que entregou a vida para Jesus, que já entregou a vida para Jesus. Então, pega esse, eu estou te passando um código espiritual. Tem ali um monte, uma dificuldade, uma situação. Eu olho, o Ricardo olha naturalmente aquele monte, não dá para passar, não dá para transpor, não tenho força física para passar naquilo. Então ele está dizendo o seguinte, tenha fé. O que é a fé? Deixa eu buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, realmente, esse monte aí é complicado, não tem como atravessar não, não tem mesmo. Mas eu peço que o Senhor me dê grande fé através do teu Espírito. Grande fé, grande fé. E ele está dizendo, ele está autorizando, se você tem fé em Deus, você pode dizer para o monte, monte, em nome de Jesus, pode sair daqui e se lançar lá no mar. Pode sair da minha frente, pode se mover, pode desmanchar. E isso vai acontecer, está escrito aqui, ó, é Jesus, querido, Jesus não mente para nós não. Ele está dizendo, isso vai acontecer. Porém, ele está dizendo, é preciso, porém, que você creia que isso acontecerá. E aonde que a gente crê? Dentro do Espírito.
não é só aqui na palavra, não é só na mente, é crer aqui. Por quê? Porque é aqui dentro onde está o dom, onde está o Espírito. Crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Olha o coração aí, olha o Espírito, olha o dom. Onde que mora o dom? Onde é que o Espírito Santo habita? Ele mora no meu coração, no meu espírito. No meu espírito. Então, eu não posso ter dúvida, querido. Deixa eu contar um segredo para você. Quando eu vou orar por alguém, pregar, eu vou liderar um grupo pequeno na minha casa, vou para um retiro, meu irmão, eu não vou na força do homem, eu não vou na força do braço, não tem como a gente fazer a obra de Deus, não tem como a gente servir a Deus, não tem como a gente crer em Jesus pela nossa cabeça. Por que tanta gente desiste da igreja de Jesus e servir? Porque creu em Jesus aqui, ó, na mente. A gente tem que receber no coração, aqui dentro, no Espírito. Então Jesus está ensinando, olha, se tenha fé em Deus e você falar, monte, levanta, sai e vai para o mar, ele vai, isso vai acontecer. Porém, você tem que crer que vai acontecer. Acontecerá se você não tiver dúvida no coração. Olha o próximo verso. Digo-lhes que se crer, olha que coisa, olha o código que Jesus está passando para nós, ele está dando segredos, falando de fé. Se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem oração, lhes será concedido. Então, olha o que ele está falando. Digo-lhes que se você crê que já recebeu, qualquer coisa que você pedir em oração será concedido. O que ele está dizendo? Espera aí, se eu pedir em oração me será dado, mas eu já recebi, isso é fé. Eu estou orando, ainda não chegou fisicamente, eu ainda não vi a resposta, mas eu já recebi pela fé. Então o que eu faço? Eu já começo a dar glória, eu já começo a exaltar, eu já começo a dar aleluia, eu já começo a contar para os meus irmãos. Eu me lembro, deixa eu ilustrar isso para você. Eu me lembro, em 2008, já tem 14 anos, um grande amigo nosso, Marcelo e a Kelly, eles tinham um veredito do médico, que eles não podiam ter bebê, não podiam engravidar. E nós fomos para um acampamento de jovens, eu me lembro até hoje. E em algum momento ali o Espírito Santo se moveu e usou minha boca da minha esposa para declarar sobre ela: fique grávida, Deus está curando você agora. E aquilo encheu a gente com uma grande fé, tão grande, que assim que terminou aquela oração, eu falei para todos os moços e moças que estavam em volta, eu disse: cumprimentem a Kelly, porque ela está grávida. Meu irmão, ela olhava, tipo, tá doido? Nós não podemos ter. Cumprimente ela, que ela está grávida. Nós voltamos do acampamento no domingo à noite para encerrar na igreja o nosso acampamento. Quando eu entrei na porta, veja, se crerem que já receberam. Deus deu uma grande fé tão forte naquele lugar, que eu já recebi que ela estava grávida. Quando nós chegamos na porta da igreja, eu falei para todos os obreiros que estavam lá: cumprimentem a Kelly que ela está grávida. Os obreiros olhavam: você está grávida? Falou: não estou, eu não podemos ter. Ela está grávida sim, em nome de Jesus. Por quê, querido? Quando você recebe, quando você crê que já recebeu, você tem que declarar com a tua boca: vai acontecer, ela está grávida, você vai ver, ela vai, 15 dias, meu irmão, foi assustador. Por quê? Porque no culto eu falei para a igreja: gente, Marcela e Kelly estão grávidos. O pessoal olhando: como assim? Eles não podem ter filho. E ela não foi grávida para o acampamento, eles jogaram bola, brincaram, não havia possibilidade. Deu 15 dias, recebi um telefonema: pastor, fui fazer um exame, parece que eu estou grávida. Falei: não, você não parece, você está grávida. Já vai escolhendo o nome, aleluia. Mas, ei, você está grávida. O médico pediu o exame de novo, porque eu e meu marido não podemos.
vocês estão grávidos. Queridos, porque sempre o inimigo, ele vai vir com os dardos da incredulidade. Mas quando você manifesta o dom da fé, meu irmão, você tem que ficar crendo que você já recebeu e já declarar essa palavra. Bom, resumindo, fizeram o primeiro, fizeram o segundo, fizeram o terceiro. E hoje a Giovana é uma moça de 15 anos, coisa mais linda do mundo. Eles já têm um outro filho de 6 anos, coisa mais linda, a família lindíssima. São amigos nossos até hoje. Nasceu depois de 9 meses a Giovana. Nasceu. E aquilo foi muito forte para a família dela, para a família dele. Algo muito forte. Então eu gostaria de deixar essa palavra de Deus para você. Uma grande fé. Uma grande fé sobre a tua vida. Uma área também que nós precisamos de muita fé é na área financeira. Nesse momento eu quero te dar a oportunidade para você dizimar, para você ofertar. E aí na sua tela está aparecendo um versículo que Jesus ensinou em Mateus 5, 23, 24, que diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Olha que importante, porque também para ofertar, para dizimar, para perdoar, para entregar no altar, entregar a sua vida, tudo é no coração. Com Deus, querido, tudo funciona na fé. Ele está dizendo, se você for entregar a tua oferta e estiver magoado, tiver que alguém tem algo contra você, limpa teu coração primeiro, reconcilia com a pessoa, pede perdão, libera perdão, aceite o perdão, reconcilie, e aí então apresente sua oferta. Por quê, querido? Porque também para dizimar e ofertar, é necessário fé, é necessário coração limpo. Viu que Jesus ensinou para nós lá em Marcos 11, 22 a 24? Se você não duvidar e crer no coração. Querido, para a fé fluir, o dom da fé fluir na minha vida e na sua, necessário o coração estar limpo diante de Deus. Então entre em muita intimidade com o Espírito Santo e pede para Ele: Espírito Santo, me enche com uma grande fé. Porque, querido, se você está cheio de fé, você vai fluir em curas, em milagres. Você vai impor mãos, você vai dizimar, vai ofertar, você vai visitar pessoas, você vai impor mãos. Por quê? Porque, querido, às vezes a gente fala, eu vou entregar meu dízimo, minha oferta, mas eu estou com tanto receio, a coisa está tão apertada, vai fazer tanta falta. Querido, não dá, aí já foi. Você está mais olhando a circunstância do que olhando a fé em Jesus Cristo. Então aí agora você que está comigo na TV e a Conquista, está aparecendo aí na sua tela, dá uma olhada aí, olha que bacana. Está aparecendo aí na sua tela, nossa conta Pix, está aparecendo aí, olha que bacana, o QR Code, você pode apontar aí na sua TV, né? Você tem os 2 Pix ali, ó, o celular, o CNPJ, você pode, são 2 Pix que nós temos, um é no Banco Bradesco, outro no Banco Itaú. Nós temos também ali a agência do Bradesco Itaú, se você quiser fazer um TED, um DOC, uma transferência, mas semeie nesse ministério, para que a gente possa continuar ampliando nossa TV, ampliando todo o nosso trabalho de congregações, que a gente possa continuar. Eu creio que essa palavra hoje à noite, ela te abençoou, e outras pessoas podem ser abençoadas também. Então eu quero orar abençoando agora o teu coração e a tua atitude. Pai, no nome de Jesus, eu tenho muita fé de que o Senhor está honrando e multiplicando o coração daqueles, Pai, que te temem e obedecem, e são dizimistas e são semeadores. Então eu quero, no nome de Jesus, Pai, declarar uma palavra de vida, de multiplicação, de crescimento, em cada área na vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Te agradeço pela tua palavra, e que esta unção de fé, Pai, esse dom manifestado da fé, do teu Espírito manifestando, seja estabelecido na vida de cada um no qual chegar esta mensagem. Eu profetizo e declaro isto no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia, aleluia.